Olá, eu me chamo Alan Frutuoso, sou jornalista e analista político. Hoje, dia 8 de maio de 2021, dia da vitória, a vitória sobre a Alemanha nazista, do qual os nossos bravos soldados brasileiros participaram, né, e tiveram uma importante atuação na Europa. E é sobre essa história que eu queria trazer aqui para vocês, ao mesmo tempo lembrar, né, esse grandioso dia do dia 8, né, dia da vitória, que é comemorado por todos os países aliados, né, sendo a maior comemoração, a maior cerimônia nesse sentido é feita na Rússia, né, com um mega desfile militar, mas aqui no Brasil também nós estamos tentando resgatar o nosso espírito patriótico. Esse vídeo faz parte de um novo projeto do qual eu estou fazendo parte, e no segundo canal, um canal que será só sobre a história, né, história patriótica do nosso país. Se você tiver interesse, né, esse canal está começando agora, vou deixar o link dele fixado no primeiro comentário. Se chama Caminhos da História. Já conta com um vídeo lá referente ao Tiradentes. A abertura de vocês foi muito boa, né, sobre esse tema, então eu vou seguir, né, também tratando de outras histórias. Dia 13 agora vamos tratar sobre a Lei Áurea, então inscreva-se lá nesse outro canal meu, será apresentado por mim e que você poderá ter mais acesso a esses temas de história. Só para recomendar para vocês, essa ação da FEB, né, ela teve origem tanto da agressão alemã, né, dos submarinos alemães afundando navios brasileiros. Para você saber mais sobre esse assunto, você encontra nesse livro 1942, ele relata todos os afundamentos, né, de navios brasileiros, né, que originou a ida do Brasil à guerra e também a história do Brasil nas duas guerras mundiais. Conta inclusive da primeira, né, que a gente chegou, já tinha acabado a guerra, né, a gente ia lutar, né, o Brasil ia lutar no norte da África. E fato curioso, né, esses livros você encontra aí na livraria Vista Pátria, o link está na descrição, você entra lá nesse link e o livro a gente envia para sua residência. E o curioso dessa história aqui, né, que a Primeira Guerra nós lutaríamos, né, na África, na Segunda Guerra também. Os europeus e os americanos desdenharam, né, a nossa força militar e acharam que o Brasil não teria capacidade de lutar na Europa. Então a ideia inicial era que o Brasil fosse lutar no norte da África, do qual o clima ele estaria mais ambientado e também, né, lidaria com uma força militar, né, não considerada de primeira, né, vamos fazer um reducionismo dessa forma. Na verdade, quando o Brasil partiu, né, ele saiu do Brasil com a missão de lutar na África e no meio do caminho a guerra na África acabou. Na verdade, aquela área já tinha sido dominada pelos aliados e não tinha mais sentido o Brasil, né, ser mandado para lá, desviando o rumo, né, para lutar na Itália, no norte da Itália. E aí a Força Expedicionária Brasileira, né, do qual esteve lá na Itália, né, até o último dia, até o dia 8, o dia da vitória, teve uma campanha belíssima, já conhecida por muitos, porém eu faço questão de trazer aqui alguns números. O primeiro detalhe é que todas as batalhas, todas as missões, e no qual aqueles brasileiros que mesmo sem os uniformes adequados, mesmo comendo a ração C, é uma ração de qualidade inferior aos dos soldados americanos, né, eles não perderam nenhuma batalha. Para vocês terem uma ideia, eles avançaram dentro de território italiano 750 quilômetros. A partir do ponto em que o Brasil foi colocado, né, para atacar os alemães, né, diretamente o exército alemão, o Brasil lutou de frente com os nazistas, nós conseguimos avançar norte da Itália dentro 750 quilômetros. É muita coisa. Para vocês terem ideia, o número de cidades libertadas pela FEB, né, pela Força Expedicionária Brasileira, são inúmeras, mas eu vou relatar aqui para vocês. Toscana, Emília, Lombardia e Piemonte, né, foram feitos marcantes. Pra você ter uma ideia, né, a Batalha de Monte Castelo, que é a batalha mais famosa, com a sua tomada no dia de 21 de fevereiro, né, ela foi o início, né, de uma campanha brilhante, e que deveria ser levada muito mais a sério nos livros de história do Brasil. Foi realmente algo que não é para até os próprios americanos, né, aquele quarto corpo de exército americano que estava lutando, né, ao lado do Brasil naquele momento, eles deixaram Monte Castelo para o Brasil lutar e tomar sozinho.
e nós conseguimos vencer. Para vocês terem uma ideia da grandiosidade da ação brasileira na Itália, o número de alemães aprisionados por brasileiros que se renderam aos brasileiros passam, 20 mil. Para ser mais específico, foram 20.573 alemães que se renderam aos brasileiros. 2 deles sendo generais alemães. Tivemos também 802 oficiais alemães se rendendo aos brasileiros, além dos 19.679 praças que alemães ali que foram detidos, foram aprisionados, se renderam. Um batalhão inteiro se rendeu para os brasileiros, uma campanha digna de ser lembrado como uma vitória do bem contra o mal, uma vitória da liberdade contra a tirania, contra o totalitarismo. Para vocês terem ideia, no número de dano que nós causamos ao exército alemão, nós fizemos a apreensão de 1.500 viaturas de todos os tipos, também capturamos 80 canhões alemães, além de 4.000 cavalos, tanto cavalos de montaria quanto cavalos de tração. Também apreendemos uma enorme quantidade de munição. Foi uma campanha espetacular, digna de aplausos, e que esses brasileiros puderam aí mostrar o valor de quando nosso povo tenta ser subjugado. Nós lutamos sempre contra a tirania. Incrível que pareça, num exército cheio de contradições, no oficialato daquela época, com o próprio general Dutra, que participou também na guerra, que era favorável inicialmente aos alemães, depois voltou atrás, acabou virando presidente. Tivemos, na tomada de Monte Castelo, o general que comandou o oficial que comandou aquela invasão foi o que viria a ser depois, o primeiro general do regime militar, o primeiro presidente, que é o que foi o Castelo Branco. Para vocês terem uma ideia da importância dessa construção, dessa ação brasileira no dia da vitória. O Brasil teve uma participação exemplar e, obviamente, custou a vida e o sangue de brasileiros. Tanto brasileiros que já tinham morrido de ataques alemães, de submarinos alemães em solo brasileiro, que não foi pouco, como também tivemos 465 pracinhas, na verdade expedicionários, porque tivemos oficiais mortos também, mortos por alemães naquela batalha incrível, naquela guerra incrível que nós saímos vencedores, tão vencedores quanto qualquer outro aliado. O brasileiro ele precisa colocar erguer a cabeça, e ter esse orgulho patriótico, porque o que esses homens fizeram, num campo minado que era aqueles Alpes italianos, as histórias gigantescas, histórias incríveis, como a história do aviador que foi abatido, além das linhas inimigas e conseguiu voltar, para o lado dos aliados. Um dia eu vou contar essa história também lá no canal Caminhos da História. Incríveis histórias, que os brasileiros puderam contar com a glória, de vencer essa batalha, que é lembrada hoje como uma rendição. Na verdade, a rendição oficial foi no dia 9, mas foi noticiado no dia 8 de maio. Para a história, entrou como dia 8 de maio. Vale lembrar que a Segunda Guerra não acaba no dia 8 de maio, porque a guerra no Pacífico continua com a não rendição do Japão, mas para nós, que estávamos lutando diretamente contra a Alemanha, foi sim um motivo de muito alívio. Em julho, esses soldados que foram lutar, eles retornam para o Brasil e tem um grande desfile na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, o povo saudando aqueles vitoriosos homens que até hoje existem vários deles aí para serem homenageados e merecem todo o nosso respeito. Lutaram contra um mau tamanho, que foi o nazismo, e posteriormente viriam a lutar também contra o comunismo na década de 70 aqui no Brasil, também homens das Forças Armadas. Inclusive o general Braga Neto, que atualmente, no momento da gravação desse vídeo, é o ministro da Defesa, ele soltou um recado nessa semana. A cobra fumou e, se for necessário, ela fumará novamente. Aqui foi Alan Frutuoso. Gostou desse tipo de vídeo? Gosta desse tipo de conteúdo? Deixa o gostei aqui no vídeo, se ajuda na relevância, compartilhe o vídeo, e não deixe de se inscrever nesse segundo canal também, que vai ficar pronto, preparado lá, só para tratar de assuntos relevantes à história, nossa história, nos caminhos da nossa história que nos levaram até aqui. Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.